Eu quero me utilizar aqui de um texto bíblico, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 4, por favor. Ai, ai. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga eu estou procurando. Todo mundo achou? Todo mundo de pé, pastor? Vamos ficar de pé, por favor, para a leitura. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se que nos dispenseiros, que cada um se ache. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, ou antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Senhor, fala com a gente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento, por favor. Talvez você tenha muita familiaridade com esse texto, e eu tive a percepção aqui de que algumas pessoas citam esse texto de cor. Então é um texto muito familiar, principalmente para os obreiros. Nós não temos dificuldade nenhuma de falar acerca desse texto, principalmente os 2 primeiros versículos do capítulo 4, porque isso é muito usado em reunião de obreiros. Mas eu quero aqui, com a ajuda de Deus, dividir com vocês algumas lições, mas a priori traçar um panorama muito superficial dessa igreja de Corinto, que nesses dias se parece muito com a gente como igreja. Na verdade, talvez os irmãos não tenham tantas oportunidades como eu, como pregador, tenho, de poder estar, pelo menos, em cada final de semana, em um estado pregando. E a maioria dos compromissos que tenho é da nossa denominação Assembleia de Deus. Eu não tenho dificuldade de pregar em outra denominação, então eu prego na igreja da parede azul, preta, branca, vermelha, cemitério, qualquer lugar que você me levar eu prego. Se é para anunciar Jesus, não importa qual seja a fronteira. Até na igreja católica, se deixar, também prego. Ninguém deu amém, mas está tudo bem. Mas eu conheço um pastor que prega uma vez por mês lá. E eu tenho tido oportunidade de poder perceber a dificuldade que nós, como igreja, eu falo da minha denominação, Assembleia de Deus, temos de nos comportar segundo o propósito que Deus nos deu. O pastor que me antecedeu aqui brilhantemente, pastor lá de Dourados, ele estava aqui nos incentivando a adorar e dizendo acerca das experiências, da falta de adoração de algumas igrejas e da falta de percepção espiritual de alguns líderes. E citou aqui um bom exemplo de um pastor com o seu membro. Eu tenho muita dificuldade de assimilar na minha cabeça de que nós, como a maior denominação pentecostal do mundo, tenhamos dificuldade de fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Porque nós não somos sensacionistas, a não ser que eu esteja falando para um público errado. Nós acreditamos que os dons não cessaram. Porque a diferença da gente, de nós que somos pentecostais, para os que acham que os dons só ficaram nos tempos bíblicos e apostólicos, é que nós acreditamos que tudo que está escrito aqui para o nosso elevo espiritual pode ser transliterado em vida prática. Então não é só uma história, é vida prática. Então eu acredito em ressurreição dos mortos, eu acredito em cura divina, eu acredito em batismo com o Espírito Santo, eu acredito que tem anjos na igreja que servem aqueles que hão de herdar a salvação, eu acredito no poder de Deus manifesto nos crentes e através dos crentes. Eu acredito nisso. Então, eu fico com muita dificuldade de encontrar em algumas denominações essa resistência, algumas igrejas, essa resistência, quando elas se denominam Assembleia de Deus. Eu tive o privilégio de pregar em uma igreja num determinado estado, e essa igreja, eu tive muita dificuldade de pregar. Eu fui pregar para um pré-congresso de jovens, era em um determinado lugar, eu não vou falar aqui por ética,
Mas a igreja, quando eu cheguei na igreja, eu me senti menor do que eu já sou. Eu não tinha muita barriga, mas eu sempre fui pequeno. Então, eu cheguei na igreja, me senti pequenininho, porque a igreja era gigantesca. O que tinha de púlpito aqui, para trás, como uma arquibancada, tinha para frente da igreja. Então, eu fui pregar no congresso, falei que estou na assembleia, o povo canta, 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 que isso é comum da assembleia, dá glória, 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 e na hora da mensagem eles vão se entregar, ok? E preguei. Preguei aquilo que quando a gente é pregador itinerante, a gente tem as manhas de pregar uma mensagem que você domina. Você não vai chegar lá pregando uma mensagem, não, Deus me deu agora. Não, a gente vai pregar alguma coisa que domina e adequar isso ao tema, para sermos fiéis ao tema. E preguei. Eu fui bem na mensagem, mas não ouvi nenhuma reação da igreja. E, por favor, a mensagem ela não é definida pela reação da igreja, mas pela fidelidade do mensageiro. Então, se alguém der glória a Deus, amém. Se não der glória, a mensagem foi pregada. Mas a gente tem a percepção de quando a igreja está ouvindo e recebendo e quando ela está dispersa. E eu percebi que os jovens, e eram uma boa quantidade de jovens, estavam dispersos, mastigando chiclete, apoiado com o braço da namorada, outros dando selinho, etc, etc. Quando eu já estava para lá de Jerusalém, fervendo igual chaleira de pobre, em fogão de lenha, eu chamei todo mundo na frente, eu falei, vou tentar agora ver se esse povo, pelo menos, dá um glória a Deus no batismo. Quem precisa ser batizado com o Espírito Santo? Quem quer? E ninguém se levantou. Eu falei, vocês que são dos jovens, quem nunca foi batizado? Quem quer? Ninguém se levantou. Então eu fui lá e peguei eles. E trouxe eles aqui para frente. Falei, a festa de vocês, brinquei, mas com vontade de tacar o microfone neles. E eles vieram para frente, algumas meia dúzia, eu conto ali que tinha pelo menos umas 4.000 pessoas. E eu orei. E orei. E orei. E eu me lembro que naquela época, Deus estava me usando muito para essa função do batismo. E eu orei. E por muita misericórdia de Deus, Jesus batizou 1 ou 2 jovens. Balá. Eu sentei derrotado, fiz o apelo e sentei derrotado. E quem é pregador sabe disso. Sentei derrotado, não acertei o coração da igreja, tomei desviado, vou arrumar um trabalho. Esse negócio não é para mim, fiquei em crise. Ok? O pastor pegou o microfone e nem falou nada. Já levantou a igreja, a bênção apostólica, e a gente entende essa linguagem. Nunca mais volte aqui. Só que quando terminou o culto, eu fiquei sentado ali e veio o ancião da igreja. O pastor, que há alguns meses havia sido jubilado. Ele veio à minha direção falando em mistério. E eu, já desviado, já para lá de Jerusalém, eu falei, eu não preguei nada, ainda vou ser exortado pelo ancião da igreja. Falei, pode falar, Jesus, que agora não estou nem aí. Fala, me exorta, me bate, me machuca. E ele me colocou de pé e me deu um abraço. E aquelas línguas que aquele ancião falou, eu conheço. Ele falou, e no pé do meu ouvido, em línguas, ele começou a chorar. E disse, meu filho, foi eu que te trouxe aqui. Porque há 10 anos não acontece o que aconteceu aqui hoje. Eu estou falando que 10 anos numa igreja Assembleia de Deus, ninguém era batizado com o Espírito Santo. Ok? Vai piorar. Porque eu me assentei na cadeira em lágrimas e o Espírito Santo disse, abra teus olhos. Aí eu chorei. Eu falei, o que o senhor quer me mostrar? O senhor me disse, olhe para a estrutura da igreja. E eu comecei a perceber as vidraças, os bancos, as poltronas. Na lateral, o carro pior que tinha, na época, era um Cruze. O que era de Mercedes para cima. O terno dos crentes eram aqueles ternos que não precisava passar, os pastores com aqueles roupa tudo bonitona. E eu falei, o senhor está tentando me oprimir porque o meu terno é do vem que tem. Mas o senhor me disse, eles prosperaram. Eles não precisam de mim. Porque eles já têm o que eles quiseram, o que eles queriam. Eu sou do tempo do banco de madeira. Eu sou do tempo que a gente dividia o microfone com a caixa da guitarra porque não podia ter bateria. Que a gente falava Jesus e os irmãos entendiam Samuel. E a diferença do povo do banco de madeira para essa geração é que o povo do banco de madeira vinha para o culto atrás de Deus. E essa geração vem para o culto para falar qual é a roupa que está vestindo. Essa geração não mede culto pela presença, essa geração mede culto pela conquista. Como se a conquista definisse caráter. E conquista não define caráter, porque até mau caráter está sendo abençoado, é só trabalhar. Porque o que define a vida da gente em Deus não é o que conquistamos, mas é o que obedecemos. Deus não mede a sua obra por conquista, mas por obediência. Ele disse isso a Saul, eu não quero sacrifício, mas obediência, porque o sacrificar às vezes é como... Então que na verdade nós estamos vivendo uma geração que é a geração mais tecnológica de todas. É a geração mais talentosa de todas as gerações. Você pega um menino desse aí agora, que está fazendo teologia agora, e bota ele para dar uma saudação aqui, ele bota a gente no chinelo. Ele fala grego, hebraico, aramaico, egípcio, ele fala tudo. Ele conhece a Bíblia de trás para frente. Ele recebe aulas online com Gamaliel.
Você pega um cantor desse aí, ele esmerilha um hino, diz, bom, eu gosto também que esmerilhe, mas tá bom. Esmerilha um hino, e faz melismo, e faz aqui, e faz ali. E é bacana isso. Mas é uma geração que não transcende. Uma geração que não vive o transcender. Uma geração que a gente aplaude porque a música foi boa, porque a oratória foi boa, mas só foi isso. Não tem fogo, não tem poder, não tem cura, não tem ressurreição. Oh, Maia. Então o problema é que talento não transcende. Então nós estamos aplaudindo o talento, a gente não consegue transcender. E nos reunimos atrás de reuniões e reuniões e discutimos coisas às vezes que são irrelevantes. E a gente não chega a nenhum denominador comum, porque a gente continua sendo a mesma coisa. Eu vou ser longo. A herança que Jesus deixou para a gente é muito maior do que a denominação que a gente serve. É uma herança espiritual. Porque a nossa dispensação não é a dispensação da consciência, do governo humano, é a dispensação do Espírito. Então não tem nada melhor do que a gente viver uma vida nu. Essa igreja de Corinto é a igreja mais espiritual do Novo Testamento. É a igreja que Paulo nos ensina acerca dos dons ministeriais e dos dons espirituais. É a igreja que na primeira carta ele doutrina esta igreja pelas falhas do caráter que ela tem. E a segunda carta é só consolo. Mas essa carta de Paulo aos Coríntios muito se assemelha à nossa igreja dos dias de hoje. Eu vou dizer o porquê. A cidade de Corinto, na época de Paulo, no primeiro século, ela era uma das mais importantes e cosmopolitas do mundo. Porque existem alguns aspectos que a definem desse jeito. Primeiro, a localização estratégica. Corinto ficava entre a parte sul e a parte norte da Grécia, entre os mares Gicônio e Egeu. Por isso era um centro comercial muito movimentado pelos esses dois portos que lá existiam, Sancreia e Lequeu. Então as pessoas do mundo inteiro afluíam para Corinto para comprar e para vender. Há quem diga que em Corinto, na época de Paulo, existia aproximadamente 800 mil habitantes. Era uma megalópole. Muita gente, muito comércio, muita cultura. A igreja foi plantada nesse ambiente de divergência cultural. E eu amo isso aqui. Porque todas as vezes que você vê um império crescendo na Bíblia, você percebe que esse império não está mudando a religião, está mudando a cultura. Por que Roma conseguiu ser a maior potência do mundo antigo, uma das maiores potências, sendo um estado pequeno, ou um lugar... um país pequeno, por causa da cultura. A Babilônia se tornou aquela potência mundial, não foi por causa da religião, mas por causa da cultura. Porque não se muda a religião de um ambiente, se muda a cultura. O diabo não está preocupado se você fala muita língua estranha, ou se você dá muito glória a Deus, ele quer mudar a sua cultura. Por isso, antes de ele entrar na igreja, ele está entrando nas escolas. Antes de entrar na igreja, ele está entrando na universidade. Porque se um menino desse crente não tem bases doutrinárias bíblicas, se ele ingressar na universidade, ele sai de lá desviado. Essa posição favorecia o comércio. Mas por causa disso, existia diversidade cultural e religiosa. Corinto era uma cidade multitécnica. Porque existia uma mistura de gregos, romanos, judeus e outras nacionalidades. E havia, por causa disso, templos erguidos a diversas divindades, como por exemplo, Afrodite, a deusa do amor, com seu famoso templo no alto do Acrocorinto. O problema da liturgia do culto a Afrodite era promiscuidade. Apolo, Asclépio, Dionísio, que é o mesmo Deus que Paulo combateu na igreja de Éfeso, que nós conhecemos como Deus Baco, que é o Deus do vinho, é o Deus da orgia. Diana, Júpiter e etc. Era comum a prática de rituais pagãos e prostituição cultural, especialmente no templo de Afrodite, que contribuía para a fama da imoralidade da cidade. Como é Corinto? É como se fosse Salvador, como se fosse Rio de Janeiro, na época do carnaval. Tudo pode. Libertinagem. E a igreja plantada lá, para sinalizar que o reino de Deus não esqueceu daquele ambiente. Porque quando uma igreja é plantada num ambiente de rejeição, é sinal que Deus não esqueceu aquele ambiente. A economia de Corinto e o estilo de vida. A igreja era rica, a cidade era próspera, muitos comerciantes, artesãos e escravos. A diferença entre ricos e pobres estava visível, porque havia luxo e havia também desigualdade social. A infraestrutura dessa cidade, ruas pavimentadas, fontes de água potável, banho público, teatros e ginásios, mercado. Então a cidade era rica, próspera e poderosa. O problema é que existia uma influência romana lá. Uau! Essa influência romana, ela contrastou com a presença cristã.
Porque quando essa igreja foi plantada lá, Paulo não tinha um inimigo somente no ambiente da luxúria, no ambiente da promiscuidade. Porque os maiores inimigos de Paulo, como eu disse, no ambiente cultural, era a filosofia. 3 inimigos que eram os maiores inimigos de Paulo no âmbito da filosofia. Anota: os estoicos, os gnósticos e os epicureus. Esse bando de racionalidade filosófica eram os maiores inimigos de Paulo. Porque quem eram os estoicos? Era a filosofia que surgiu em Atenas por volta de 300 anos antes de Cristo. E ensinava que viver em harmonia com a natureza e consigo mesmo era o ápice da vida. Esses estoicos eram como se fossem hippies. Tudo é natureza. Os gnósticos, adeptos ao gnosticismo, era um movimento religioso que combinava misticismo, macumbaria, especulação e filosofia. Era tudo junto. E Paulo combate isso. Porque quando ele começa a escrever a esta igreja, ele percebe que os crentes de Corinto estavam influenciados pela cultura da filosofia. Porque os filósofos, eles iam para a praça pública e tinham disputas entre eles. Filósofo fulano, da parte dos epicureus, ciclano dos gnósticos, e publicamente eles ficavam falando palavras bonitas sem sentidos, e a galera aplaudindo isso. Isso influenciou a igreja. Calma. Porque toda igreja, ela tem um prazo de validade para influenciar uma cidade. Porque se a igreja não influencia a cidade influencia a igreja. Segura. Carnaval é da porta para fora. Aqui para dentro é louvor e adoração. Vocês estão vivos, né? Nós estamos vivendo o achincalhar do movimento pentecostal. Em alguns lugares dizem que nós somos macumbleia. Porque os cultos parecem mais cultos da religião afro do que cultos pentecostais. Porque como a igreja não mudou a cidade está mudando. Diga para o teu irmão: mas aqui não. Fala para ele: nós somos resistência. Diga para ele: nós somos resistência. Quais são os problemas no panorama desta igreja? Primeiro, aqui não tem, tá? Só lá no Rio. Divisão e facções. Em Corinto, eles estavam divididos em grupos diferentes e apoiavam os líderes. Quem é do grupo de Paulo? Quem é do grupo de Apolo? Quem é do grupo de Pedro? E o grupo de Jesus? Porque na verdade o povo do grupo de Jesus é porque não queria obedecer nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro. E eram os piores. Desculpa que você vai doer, mas vai curar. A igreja está doente quando ela escolhe o pregador predileto e nem a unção. Eu participo de alguns congressos jovens por aí. E a onda da rapaziada é escolher pregador pelo número de seguidor e não pela unção que ele carrega. Aí fica: você gosta de quem? Fulano com 2 mulheres na rua. Não, é esse aqui. Bertano casou 5 vezes, mas é esse aqui. Por quê? Porque ele atrai a multidão. Eu prefiro ficar com Jesus. Eu vou dizer para você que você não precisa de uma isca para ter o povo. Você precisa da graça para que o povo reconheça a unção. Venderam uma ideia de que a gente precisa de alguém famoso para encher a igreja. E o Espírito Santo é o quê? E a presença de Jesus é o quê? Quem é que morreu na cruz por você? Foi Paulo? Foi Apolo? Foi Albert? Não, foi ele que morreu na cruz. Quem é que pegou a cédula que estava escrita contra você e cravou ela na cruz? Foi Albert? Foi Apolo? Foi ele que fez isso. Então se Jesus vier e não vier pregador nem cantor, o culto já está pronto. Segure a mão de alguém e diga: cuidado com o partidarismo. Cuidado com as suas preferências. Vai doer, pastor, mas vai curar a gente. Cuidado com esses grupinhos que o teu pastor não pode participar. Grupinho que a tua liderança não tem, é fofoca. Sai disso. Sai disso. Sai desse grupo, porque o pastor não está, mas Deus está lá. Deus está vendo. Deus está lá. Os nossos departamentos, eles foram criados para motivação e não para dividir a igreja. Departamento das irmãs, dos varões, aleluia. Da mocidade, aleluia. Mas quando tem festa das irmãs, cadê os varões? Quando tem festa dos varões, cadê as irmãs? Quando tem festa da igreja, cadê os jovens? E a pergunta é: está Cristo dividido? Transliterando?
Porque nem os jovens é alguma coisa, nem os varões é alguma coisa, e nem as irmãs, mas Deus, porque um planta, outro rega, mas Ele, Jesus. Quando a igreja brasileira entender que Jesus é suficiente, a gente vai parar. Quando a igreja brasileira entender que Jesus é suficiente, a gente vai parar de dar dinheiro para coach. Porque técnica de PNL faz bem para tua igreja, para tua empresa crescer. Mas aqui é unção do Espírito, é Ele que faz a igreja crescer. É Ele que dá o comando, é Ele que dá a estratégia, é Ele que dá a visão, é Ele que dá o poder. Outro dia eu fui, um amigo meu falou, lá de BH. Mano, você tá aí falando mal dos caras aí, os caras vão se reunir aqui para uma imersão. Eu falei, pra gente falar mal, a gente precisa participar, né? Então eu vou. Falei, quanto é que tá a entrada? Ele falou, 150. Eu falei, compra meu aí. Ele falou, cara, compra rápido que já tá esgotando. Paga. Eu falei, paga aí que eu já te mando o Pix. Ele falou, não, é 150 mil. 3 dias. Para ouvir aquilo que Provérbios. Porque tá tudo aqui. O que eles falam lá tá escrito aqui. O problema é que Bíblia para alguns crentes é só desodorante. Você tem, mas não lê. Porque se você soubesse que isso aqui destrava a mente, que isso aqui amplia a visão, que isso aqui te faz prosperar, que a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de palavra e de fé. Dá um grito de glória a Deus aí pra gente passar para outro ponto. O grupo, deixa pra lá isso. Talvez o grupo de Jesus fosse o pior, porque eles não queriam ser liderados. Mas o grupo de Apolo era a galera que gostava da filosofia, palavra de efeito. Eu fui pregar numa... Não vou falar. Fui pregar numa igreja de um amigo. Aí eu peguei a carta de Hebreus e tentei... Eu gosto de fazer esse panorama. É superficial, mas eu amo isso. Fiz o panorama da carta aos Hebreus e apliquei sobre os heróis da fé. Gastei, falei bonito, preguei, citei texto. A igreja se animou, Jesus salvou. Aí no final do culto veio o demônio... O ungido. Gente, a mensagem hoje foi boa. Mas amanhã vai vir um apóstolo fulano. E o ano passado foi 211 palavras de efeito. Imagina o que ele vai vir falar amanhã. Deixa eu beber uma água. Porque a palavra de efeito é bonita sem sentido. O que te muda não é o que Sócrates falou. Não é o que Platão disse. É o que Jesus fala. Fecha os ouvidos aí. Porque essa igreja espiritual tinha casos gravíssimos de imoralidade sexual. E esses casos estão registrados lá no capítulo 6. Um homem que mantinha relações sexuais com a esposa do pai, ou seja, madrasta. Prostituição. Existem algumas pessoas que a gente ouve pregar e cantar que se a gente soubesse dos bastidores, a gente nunca ouviria. A gente nunca teve um balaio de orgia tão grande no movimento pentecostal como agora. E a gente fica pensando onde é que Deus está, no mesmo lugar. Mas por que Deus não age? Porque Deus não age contra quem Ele não levanta. Porque tem gente que não foi Deus que levantou, foi o povo. Então se vira porque cada um tem o que merece. Ninguém deu glória a Deus, né? Dá um glória a Deus aí, dá um sorriso. Ah não, mas fulano, Bertano, mas tu gosta. Você tem CD dele, você tem fita de mensagem dele. Você sabe que não vale nada. Eu fui pregar no outro dia em BH. Essa história é tudo com mineiro. Aí sentei, né? Cheguei atrasado, como sempre. A barriga que não me deixa me arrumar direito, então não ri não. Não ri não, porque eu vi que você estava comendo lá fora. Sentei, né? Aí tinha uma cantora que estava cantando lá, famosíssima. Ó, estrela da galáxia, inatingível, inacessível. Simpática, com o microfone na mão. E essa aqui, vocês conhecem? E essa? Ela sentou, eu já estava sentado. O pastor aqui no meio, ela sentou ao contrário. Eu estava sentado ali, ela sentou aqui, o pastor no meio. Aí o pastor, querida, a gente vai tirar a oferta? Você pode cantar mais um? Ela disse para o pastor, pena que eu ouvi, né? Eu não queria ter ouvido. Ela disse, pastor, não está no contrato. Deus seja louvado pelo Senhor. E a gente fica, traz ela aqui, pastor. Mas o missionário tu não ajuda. Mas dá oferta para missões você não dá. Vai doer. O Rio de Janeiro passou agora esses dias
para um problema. Eu não digo o problema lá do Morro do Alemão. Eu digo o problema do Maracanã. Que a galera estava pagando entre 250 e 180 reais para ver 4 patricinhas fazendo piada. E eu sou de uma época que a gente não ia para o Maracanã ouvir piada. A gente ouvia Billy Graham, Reinhard Bonnke, Jim Swaggart. E quando os cadeirantes entravam, as cadeiras ficavam. E ninguém cobrava ingresso. Mas interessante é que tem gente que banca essas coisas, até passagem de avião, mas não consegue fazer uma oferta missionária. Isso é idolatria. Isso é imoralidade. Isso é adultério. É a noiva que está se relacionando, não com seu noivo, mas com o cafetão. E a noiva não tem cafetão. Vocês não estão vivos. As virgens, as prudentes, entenderam que o noivo está chegando. Elas se prepararam, tudo de roupinha bonita, né? Ele chegou aí e tal. Mas as loucas, porque o que separa as loucas das prudentes é a reserva, não é a aparência. Elas estão no mesmo lugar, ela tem a mesma roupa, mas o que difere é aquilo que deveria juntar, é o que separa. Aí elas ficam durante a madrugada jogando videogame, Candy Crush, Fazendinha, vendo a Fazenda da Record, não dobra o joelho, não ora. Aí quando o pau canta, quer se levantar para reagir, não tem azeite. Aí vai pedir emprestado para quem está pagando o preço. Só que quem está pagando o preço, olha para ele dizendo, não dá, porque se eu der para você, vai faltar para mim. E qual foi o recado, a orientação? Vem cá, fala. Vai comprar. Vai comprar? Porque tem um mercado de azeite para quem não faz azeite em casa. Se você fica endemoniado quando o pregador falta, é porque você não está fazendo azeite em casa. Se você fica com raiva quando não tem cantor na tua programação, você não está fazendo azeite em casa. Porque azeite não se compra, azeite se faz em casa. Se você não está fazendo azeite, você está comprando azeite de quem vende. Só que o problema é esse, pergunte qual? Mateus 25, se eu não me engano, verso 11 ou 10, 12. Diz que quando o noivo chegou, as virgens prudentes entraram. E as noivas que foram comprar azeite, Senhor, abre-nos. E o que elas ouviram? Apartai-vos o quê? Eu vos não conheço. Porque eu não vos conheço. Analisa. Quem é que ficou de fora? Quem foi comprar e quem foi vender. Porque vai chegar um dia que vai ficar de fora quem compra. Porque azeite se faz no quarto. Tem problema nenhum de você ajudar alguém, ajudar um pregador, ajudar um missionário, ajudar um... Não tem problema. Eu tenho problema com tabela de preço. Porque isso é imoralidade. Eu tenho problema que muitos ficam muito ricos e outros ficam muito pobres. Ninguém caiu, acabou. Porque isso deflagra um outro problema, litígio. Capítulo 6, verso 1 a 8. Os irmãos estavam processando uns aos outros em tribunais seculares, ao invés de resolver os conflitos da igreja. Hoje a gente não precisa resolver em tribunal secular. Hoje a gente resolve no status. Não precisa ir para o juiz, a gente fica mandando indireta. Porque a igreja às vezes só presta quando cuida. Mas quando você cresce, ela passa a não prestar. E você conhece um montão de gente que chegou aqui puxando a coleira, porque o cachorro fugiu. Mas depois que o cachorro voltou o carro, voltou a casa, saiu da igreja falando mal do pastor e da igreja. Pergunte por quê? Porque ingrato você vai ter a vida inteira que lidar com eles. O problema da ingratidão é que ela não pode anular a sua generosidade. Eu tenho um projeto social e um dia eu tive que lidar com a ingratidão. Tinha um sonho de construir um campo de futebol de grama sintética, para que as crianças pudessem treinar nesse campo, porque eu tenho um time de futebol lá do projeto. E quando chovia, barro para tudo quanto é lado, elas não conseguiam treinar e ficavam ansiosas. Encontrei um cara lá, que era um vereador, que queria ajudar. Eu falei, vou orar por você, e o meu sonho é ter um campo de grama sintética. Resultado, o cara ganhou para deputado federal, mandou uma verba para a prefeitura, e a prefeitura construiu o campo. Beleza? Maravilha. O prefeito foi lá e disse que o nome do campo seria o nome do meu filho, Lucas Ferreira. Eu fiquei emocionado, minha família está tudo na internet. Só que quando ele foi lá para dentro da comunidade falar que o nome do campo seria o nome do meu filho, eu não preciso disso. A rapaziada começou a falar, por que o campo vai ser o nome do filho dele? Eu não estava, mas a minha esposa estava. E quem falou isso? Foram 5 pessoas. E a Valéria falou o nome de todos eles. A gente dá cesta básica até hoje. O outro, quando a casa dele ruiu na enchente, a gente construiu a casa e mobiliou a casa. O outro que falou mal da gente, estava lá com o filho nas drogas, a gente recuperou o filho e o filho está caminhando com a gente na igreja. O outro, a gente cuida da família. Enfim, as pessoas que me traíram foram aquelas que eu mais ajudei. E eu olhei para minha esposa, aliás, eu falei com a minha esposa no telefone, eu vou abandonar isso tudo, porque eu estou me desgastando para cuidar de gente que não cuida de mim. Aí a Valéria falou para mim, tá bom, beleza, irado, falando as favas.
Ela disse, baixinho, com aquela voz que eu não gosto que ela fale. Mas foi Deus que falou isso para você? Mas Deus mesmo que falou comigo, não quero saber. Tá bom, então vamos orar. Tá, eu vou orar mesmo. E fui orar. Se você quiser desistir, não ore. Desiste logo. Porque se você orar, você corre o risco de encontrar Deus. E Deus encontrou comigo. E a única palavra que Deus falou para mim foi essa, grava aí. Não permita que a ingratidão mate a sua generosidade. Porque se a ingratidão matar a sua generosidade, você nunca fez por amor a mim, você está fazendo para aparecer para os outros. Então te aplaudindo ou te vaiando, faça, porque sou eu a tua recompensa. Acabou. Acabou. Aí fica você aí atormentada, gente, por favor. A igreja não é lugar da tua dor, é lugar da tua festa. Se você está congregando na igreja e você fica passando mal, entulhado com o cara feio por causa do problema dos outros, você não é igreja. Porque o problema do teu irmão, quem cuida é Deus, não é você. Você tem que vir para cá para fazer festa. Gente em pecado ou em santidade, o problema não é teu, o problema é de Deus. Então vem para cá, vem tirar tua onda, vem adorar, vem levantar a mão, vem celebrar, vem ouvir a palavra, vem cantar louvores a Deus. Você não pode morrer por causa da igreja. Eu vou falar para os meus colegas aqui. Porque se você está morrendo por causa da igreja, você está em adultério. Porque a igreja já teve um que morreu por ela. Bota esse problema na mão de quem é dono da igreja, você é só gerente. Eu vou profetizar que você está proibido de infartar por causa de problema de igreja. Você não vai ter Alzheimer, síndrome de Down, acabou isso tudo. Você não vai sacrificar a tua família por causa de problema de medo da igreja. Que Deus te dê saúde, que Deus te dê sabedoria. E que você pare de trocar a tua família pela igreja, porque a igreja tem dono. Você não tem um tempo para a tua família. Você não consegue tirar 5 dias para viajar com a tua família. Vai doer. Está juntando dinheiro no colchão, depois que você morrer, ela diz, não, filho. Se você morrer, eu morro junto. Mentira. Tem o clube das viúvas. Você é a razão do meu viver. Cheio de dinheiro, é ruim. Primeira coisa que ela fazia vai passar a igreja para um vice-presidente, ó. Sumir na braquiara. Não gaste. Faça. Se dedique. Se apaixone. Mas não se desgaste. Porque se você está se desgastando, você está tomando o lugar de Jesus. Jesus já sofreu pela igreja. Você não pode viver uma vida amargurada e o motivo da tua amargura é a igreja. Por que você é tão fechado? Por que você não consegue sorrir? Igreja. Igreja. Por que você não é feliz? Por que você não abraça? Por que você não tem bom relacionamento? Igreja. Porque para algumas pessoas a igreja adoeceu ele. Você está doente. E eu ouvi um pastor falar uma coisa que eu achei muito interessante. Tem gente que é como um jovem rico. Ele se torna pior depois que encontrou com Jesus do que antes. Porque antes ele era de boas obras. Depois Jesus nunca mais viu ele. Ninguém está me ouvindo mais. Eu não vou tocar sobre casamento aqui. Mas tinha problemas de celibato. Porque alguns membros tinham dúvidas sobre o casamento. Separação. E Paulo gastou um capítulo inteiro para dar orientação sobre isso. Que capítulo é esse? Capítulo 7. Parece que eu vejo os problemas da igreja do Velho Testamento se refletindo na Nova. Porque lá no livro de Malaquias, os sacerdotes estavam se divorciando das mulheres mais velhas para se casar com as hashtag novinhas. Ninguém deu glória a Deus, né? Porque em alguns lugares virou moda os obreiros ficarem com o espírito de sensualidade. E se você é obreiro casado e não anda com aliança, cuidado com o espírito que anda contigo. Porque a aliança te protege. Vira para esse obreiro que está do teu lado e diga assim, você não é mais garotão, você é casado. Vai doer, mas vai curar. Diga para ele, então sai da vitrine. Olha que coisa boa, vai virar para vocês também, fique em paz. Até o tipo de foto que você posta na tua rede social determina o caráter que você tem. Tem que ser pose de varoa, de assembleana. Olhando de cara feia para o Satanás, dizendo aqui não, porque aqui tem dono. Ele... Olha para o teu irmão e diga para ele, Deus não está falando contigo não, né? Fala para ele, não fala para ninguém não, mas corre lá e muda aquela foto.
Outro dia eu tô na internet, passando lá no Facebook. Aí tô vendo um pregador lá do Rio de Janeiro. Um negão, né? Pode falar negão, né? Eu sou negão, então posso falar. Você que é branco não fala não, porque você vai até processar. Uma saroca de negão sem camisa. Com a foto assim, ó, e escrito, cuidando do templo. Cuidando do templo. Ele estava saindo da academia, ele tirou foto sem camisa para mostrar que o corpo dele está malhado. Essa vaidade, né? A gente não tem problema com a nossa academia, vai para a academia. Eu só tenho problema que você achar que fica magra, você fica espiritual. Porque tem gente que já emagreceu e descobriu que o problema não era gordura nem era magreza, era mente. Porque não adianta você ter um corpo saudável e a mente doente, vazia. Encerro aqui para a gente entrar no texto e orar. Dentre tantos problemas, eles tinham de respeito à ceia e dúvidas sobre a ressurreição. Paulo precisou escrever um capítulo inteiro, que é o capítulo que eu mais amo dessa primeira carta, é o 15. Porque alguns negavam a ressurreição dos mortos pela influência cultural, principalmente gnosticista. O que levou Paulo a enfatizar a importância desse ensinamento, ele diz assim: se vocês esperam por Cristo somente nessa vida, vocês são os mais miseráveis entre os homens. Ele está tentando fazer esse povo entender que a vida cristã é bilateral, é bipartida. Eu não posso viver essa vida só esperando na outra. E eu não posso viver a outra vida só nessa. Não, eu vou viver agora como se Cristo não voltasse. E eu também não posso viver essa vida só para a volta de Jesus. Eu tenho que viver esta vida com perspectiva na outra. Porque tanto quem só espera a vinda, como quem só vive essa vida é miserável. Vai doer. Você já percebeu que quando fala sobre a parousia, quando fala da volta de Cristo, parece que se torna o energético do culto. Mas quando se fala do amor, do perdão, parece que é um balde de água fria. Por quê? Porque tem gente que não aguenta mais sofrer, então quer que Jesus volte logo. Não, volta logo, Jesus, porque eu não estou aguentando mais. Cuidado, hein? Você pode estar com um pensamento suicida. Não é não. Eu não estou aguentando mais sofrer, meu pai. Vai orar. Porque enquanto você estiver aqui, sofrimento. A dor vem de diversos lados e de diversas formas. Cabe a você administrar isso. Por isso que nós somos pentecostais. E na verdade, nada, nem tudo se desfaz no glória a Deus e aleluia. Mas ameniza. Que é nada melhor do que um culto pentecostal para aliviar a dor que a gente sente e carrega. Então tome a mão do teu irmão e diga para ele assim: eu não estou só vivendo para outra vida e negando essa, e também não estou vivendo nessa vida e negando a outra. Eu estou em equilíbrio. Eu estou grato porque eu estou vivo, mas eu aguardo a vinda do meu Redentor. E a hora que Ele quiser me levar, estando eu vivo, sendo transformado e arrebatado, ou sendo levado pelo berço da morte, eu já estou preparado para quando Ele voltar. Por isso, dentro desses ambientes que causavam dissensões e o mundanismo na igreja, no capítulo 3, Paulo usa a expressão que os homens nos considerem como ministros, no sentido de remanescentes. E todos nós sabemos que a expressão que Paulo usa aqui é uma expressão quase que única. Ele usa a expressão ministros no grego ruperete. Porque nesse sentido, a expressão ministros não é no sentido de crescer, de subir. Porque quem é ministro ou se torna ministro não sobe. Então ser escolhido por Jesus não é subir um degrau. Porque os ruperetes eram as pessoas que ficavam onde? Aonde? Ah não, vocês não. Ficavam onde? No porão dos navios. Eram escravos que ficavam nos porões do navio, remando para que o navio tivesse força. Porque na verdade eles só faziam força, porque quem dava a direção era o capitão. Na verdade todos esses ministros, eles precisavam andar em acordo. Um não podia remar para a direita, outro para a esquerda. Todos deveriam remar em uma só direção. Porque o navio só anda se a gente rema em uma só direção. Por isso não é Paulo, não é Apolo, é Jesus. Eu remo e Ele dá direção. Eu me esforço e Ele dá direção. Vocês não estão aí. Isso aqui faz parte do contexto da tua vida como obreiro. Porque o obreiro, ele trabalha, ele rema, mas é o único que não pode aparecer. Porque quem aparece é quem dá comando a essa embarcação. Tome a mão de alguém e diga: vai remando. Diga: vai remando. Porque quem te alistou conhece o teu nome. Agora remana sincronizadamente. Diga: rema do jeito que eu estou remando, na direção que eu estou indo, no caminho que eu estou caminhando. Era para dar um aleluia. Ninguém pode remar para a direita e outro para a esquerda. A igreja está indo para uma só direção. Não importa se você é teólogo, doutor, ou se você é indouto, nós estamos indo para uma só direção. Rema, 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 rema.
diga: quem rema não quer fama. Diga: quem rema não quer holofote. Quem rema não quer confete. Quem rema não quer aplausos. Mas se o capitão for aplaudido, já basta. Se o capitão for glorificado, já basta. Se o capitão for exaltado, já basta. A igreja não cresceu por causa de doutores de calcinha apertada. A igreja cresce porque tem gente que não sabe ler, mas sabe remar. Rema, Quanto mais Jesus te escolhe, mais para baixo você vai. Por favor, me ajude a pregar. Dá um toque nesse irmão que está do teu lado. Essa é a tua identidade. Ministros. Fala ministro. Fala ministro de Cristo. Diga ministro e servo, não estrela. Diga: ministro é servo e servo não é estrela. Ah, mas pregou muito, a ele seja glória. Mas cantou demais, a ele seja glória. Ganhou 1000 almas, a ele seja glória. Mas está ensinando demais, a ele seja glória. Cuidado com o orgulho. O diabo, para te derrubar, ele não te enfrenta, ele te elogia. Porque o elogio é a forma mais encantadora de tirar você do propósito. Então quanto mais te perseguir, mais remador você se torna. A tua força vem dele. Rema. 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 Ah, pastor, mas eu queria no final do mês que colocasse meu nome lá na faixa. Não, você não quer remar, você quer holofote. Você não quer remar, você quer fama. Quer fama? Então contrata uma mídia boa. Tira uma boa foto. Faz uma página na rede social. E você vai ter aplausos. Agora quer ministério? Altar. Rema. Diga comigo: Paulo não se apresenta como chefe, mas como alguém submisso à autoridade de Jesus. Olha para o teu irmão, diga: eu não sou chefe, eu sou submisso a uma autoridade. Você percebe que é por isso que a igreja perdeu poder? Porque ela perdeu submissão. 750 mil igrejas são abertas todos os meses. Eu não tenho problema com igreja aberta, eu tenho problema com propósito. Porque se tem gente abrindo igreja é porque não se submete à autoridade. E se você não se submete à autoridade de ninguém, os demônios não vão se submeter à sua autoridade. Porque isso é princípio. Autoridade, ela é atrelada à submissão. Se você não se submete, você não tem autoridade. Você canta bem, mas não tem autoridade. Você prega demais, mas você não tem autoridade. O mundo espiritual não te respeita, porque você só tem talento. Chamado cristão não é sobre status. Chamado do crente é sobre serviço. Nós devemos lembrar sempre que Jesus é o que mais nos ensinou a servir. Qual é o maior diácono da Bíblia? Não é Estevão, é Jesus. E por quê? Profeticamente ele deixou para a gente 2 heranças. Primeiro, uma cruz. Segundo, um lençol dobrado. O lençol dobrado, você, não, mas eu já ouvi o pregador falar que o lençol dobrado é porque o convidado gostou e estava dizendo que vai voltar. Não, o lençol dobrado é serviço. E a cruz vazia é renúncia. Você não serve se renunciar. E você não renuncia se não servir. Porque servir é anti-humano. Porque você não serve por uma recompensa, você serve por paixão. Mas eu vou ganhar o quê? Tudo. Porque Jesus disse a Pedro: todo aquele que deixa pai, mãe, terra, herança, por amor de mim me segue, eu darei nessa vida 100 vezes mais. Então você tem recompensa por servir. A quem eu devo servir? Ao teu próximo. Por que você não profetiza para você? Você não ora, aliás, intercede por você. Alguém já foi para frente do espelho assim, diz o Senhor? Não, o dom que Deus te emprestou é para servir ao teu próximo. Eu vou encerrar, mas eu estou triste com um problema que a gente está vivendo. Se nós somos chamados a esse serviço, de sermos ministros e administradores, por que Deus não conta para nós os seus segredos? Você já percebeu que todo final do ano a televisão lota de cartomante, jogo de búzios, e uma mulher incorporada, um pai de santo lá, começa a determinar o que o pai vai viver no próximo ano? Sobre eles está o espírito do engano, e sobre nós a revelação. Mas quem é que está disposto a servir para ouvi-lo? O que Deus tem te contado nesses dias? 25, verso 14 do livro de Salmos: o segredo do Senhor é para que os temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. 3, 7 de Amós: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos.
Gênesis 18, 17. E o Senhor disse: ocultarei eu de Abraão alguma coisa que faço, visto que Abraão virá certamente a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. O que Deus está dizendo é que você, como servo, também tem a confiança dos segredos, porque Deus não chama quem Ele não confia. Deus não ficou, olha para mim, unidunite salamemingue. O escolhido foi você. Não, Deus quando olhou para você já sabia o que você... Eu encerro. Por isso, no livro de Atos, capítulo 26, 16, Jesus diz a Paulo que ele será um servo ruperete, testemunha do que ele viu e ouvirá. Lucas 4, 20, refere-se ao assistente da sinagoga que guardava os rolos da escritura, segredos. 18 de João, verso 36, refere-se àqueles que serviam como defensores do Cristo ou do reino do Cristo. Então o que Jesus está dizendo é que esses ruperetes, esses ministros, refletem humildade, dedicação, cumprimento na responsabilidade dada por Deus. Ele é chamado para o serviço sacrificial e a obediência. Por isso requer dos ministros fidelidade. Eu fui pregar em Imperatriz, congresso geral das irmãs, era um congresso unificado. E eu fui pregar sábado de manhã, domingo de manhã e domingo à noite. Eu preguei domingo à noite, sábado à noite, e eu estou vendo uma irmã me incomodando. Uma irmã que saía do grupo das irmãs, porque era unificado então à noite. No sábado foi dos jovens, domingo de manhã e à noite foi das irmãs. Mas uma irmã do grupo das irmãs me incomodava. Mas eu pregava e aquela mulher ficava... As irmãs levantavam, ela ficava... Eu falei, deve ter algum problema de cabeça. E ninguém pega essa mulher e bota ela sentada ali. Pregava. E os jovens com aquela cara de maracujá. E a mulher... E dava glória, e vinha no culto, não sei o quê. Todo mundo que cantava, eu pregando ela fazendo isso. Eu falei, deve ser algum tipo de problema. Domingo de manhã a mulher fazendo a mesma coisa. Depois que eu venci o bode do pastor, agora ele é meu amigo, gente boa. Sentei para comer uma carne de sol. E fui perguntar para ele, irmão, o pastor, qual é o problema daquela irmã? Ela tem um parafuso solto? Ele disse, não, pastor. É porque essa irmã, há 5 anos atrás, foi curada de câncer. E ela estava em estado terminal, mas ela votou a Deus, dizendo que se Deus curasse, ela nunca mais ia parar de adorar a Deus extravagante. Então aquilo ali é resultado de um milagre, pastor. Fidelidade. Pastor Júlio Calais, lá em Ipatinga, pregando num congresso de um setor. Um ginásio dentro de uma quadra. Uma irmã do outro lado também, a mesma coisa. O povo calado era glória, glória, aleluia, vamos dar glória a Jesus. E aquilo me atrapalhava também. Perguntei ao pastor, na hora da janta, eu falei, o que aquela mulher fica dando glória a Deus? É porque, pastor, há 2 anos atrás, ela era mendiga, moradora de rua. E ela se converteu, ela nunca foi diferente do que ela é. Às vezes está no culto, o povo está calado, ela está dando glória a Deus. A gente já perguntou, ela falou, é porque eu sou grato àquele que me... Sabe o que eu fico triste? Um dia eu vou ter um terno desse. É que há 5 anos atrás, Deus estava livrando a gente do Covid. Há 5 anos atrás, a gente estava entubado, querendo orar pela vacina, querendo orar pelo remédio, e não sabia se o Bolsonaro estava certo ou se estava errado. A gente tomou remédio de verme, tomou vacina, e você foi livre. Foi no vale do sombra e da morte, mas está aqui para ficar com essa boca calada. Cadê a tua fidelidade? Retribua ele aqui agora, dando glória, dando aleluia, fazendo alguma coisa. E diz para Satanás, ele me livrou do império da morte, do inferno, e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Fidelidade. Dá um abraço nesse teu irmão, diga para ele, vai valer a pena você ir até o final. Diga, Deus vai recompensar a sua fidelidade. Diga, o que está acontecendo hoje você não entende, mas daqui a pouco você vai entender. Resista, suporta, engole esse choro, levanta a cabeça, porque o teu Redentor vive. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar Sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo.
Vai remando. Sincronia. Porque se você cansar eu te ajudo. Mas não para não. Para não. Se você cansar eu te ajudo. Não para não. Olha pra tua irmã e diga: se tu cansar eu te ajudo. Não para não. Vai remando. Vai remando porque a gente tá chegando. Vai remando. A gente já tá chegando, irmão. Vai remando, já está chegando já. A tribulação do tempo presente não pode se comparar com a glória que vai nos ser revelada. Está chegando, está chegando, está chegando, está chegando, está chegando. Com a perfeição do pastor, fica de pé. Vamos adorar a Deus. Está chegando, está chegando. Um dia você vai falar: valeu a pena chorar. Valeu a pena passar o que eu passei. Tá chegando. Tá chegando. Segure a mão dele. Diga pra ele: você não vai desistir. Enquanto Deus me der força, eu vou te ajudar. Diga: a minha palavra nessa noite é que desça um renovo sobre a sua vida, para você novamente receber força para voltar a remar. Diga: porque quanto mais você rema, mais a tua casa prospera, mais a tua vida anda para frente. Diga: nunca mais você vai dar um passo atrás. Agora é só para frente. Até para sofrer você vai sofrer em outro nível, andando para frente. Vai remando. Vai remando. Vai remando. Tira uma foto sua hoje e compara com essa foto daqui a um ano, se Jesus não voltar. E você vai ver que ano que vem você vai estar melhor do que hoje. Porque hoje você está melhor do que ontem. Você estava com a cara esquisita, você estava estranho. Agora até terno novo você usa. Até um sorriso no rosto você tem. E Satanás, ele tem que esfregar a cara dele no chão. Mas sobre a tua vida não vale encantamento. Senhor, a esses chicalamas, a esses obreiros fiéis no exercício do ministério, fiéis no exercício do chamado, muitas vezes não compreendidos, muitas vezes não entendemos os seus caminhos, mas no tempo que a gente para tentar entender, a gente deveria aceitar, porque o Senhor tem cuidado da gente. Ah, mas o teu cuidado é diferente demais. Teu cuidado é cirúrgico, teu cuidado é precioso. Ai, quantas vezes a gente não tem dinheiro para ir na farmácia e o Senhor se revela como médico. Quantas vezes ele não tem dinheiro para fazer a compra do mês e o Senhor se revela como provedor. Quantas vezes nós não temos força para libertar quem nós amamos e o Senhor se revela como aquele que guerreia as nossas guerras. Ah, mas nós estamos mais do que apaixonados, nós te amamos, Senhor. Nós acreditamos nessa noite que a gente não presta para fazer mais nada a não ser remar até esse barco chegar. E essa igreja vai crescer. Esse ministério vai romper, porque nós vamos remar e nós vamos chegar. Levante as duas mãos para o céu. Aliás, pega a mão do teu irmão, levante a mão dele assim para o alto. Isso, diga para ele assim: nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga: eu profetizo sobre a sua vida renovo. Diga: a graça de Deus. Diga que o Espírito Santo te dê um abraço agora. Que ele enxugue dos olhos a lágrima e coloque um sorriso de alegria aí agora. Óleo de alegria ao invés do espírito angustiado. Eu vou contar até 3 até esse área. E quando eu disser já, você vai dar o maior grito de glória a Deus de 2025. Você vai romper os céus. Os céus já estão abertos. E eu profetizo que vai cair dom, vai cair batismo, vai cair cura, vai cair revelação, vai descer. É minha encanácia. Agora é só para quem é pentecostal. É 1, é 2, 2,5. Essa igreja está cheia da tua glória. É 3, dá um grito de glória. Quem é do mistério, fale mistério. Quem fala em línguas, ore em línguas. Quem fala em línguas, ore em línguas. Ore em línguas, isso, roda, pula, sapateia, baixa, pisa na cabeça da serpente. Deixa Deus te usar. Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor. Glória a Deus. É bom projetar o hino. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão. E faz o que, irmãos? Na escuridão. Agora bem forte, toda a igreja
preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Levanta a mão pro céu e diga: Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. diga mais. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Diga bem forte. Tua voz é eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Diga silenciar. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. A tua. Levanta a mão pro céu e diga: Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento glória a no Deus. meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Levanta a mão assim bem alto. Só a igreja agora. Se eu não te ouvir. Oh, glória a Deus! Aleluia! Ora baixanda. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é Diga a ele, mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança do começo, meio e fim. Tua voz é glória. Glória a Deus. Jesus batizou a irmã Milagre, peruana. Veio do Peru ser batizada com o Espírito Santo aqui. E eu quero que Jesus batize o esposo também, os outros dois também. Em nome de Jesus. Na minha angústia eu procuro me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm perturbar minha paz, proponho só pra mim somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor.
seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele é quem pode salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, e então repito assim: olhar só pra Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Estamos vivendo os últimos dias na terra. A noiva do Cordeiro nunca foi tão bombardeada como está sendo agora, através das redes sociais. É hora de olhar para Jesus. Olhar somente para Jesus, porque quem tirar os olhos de Jesus não vai suportar. Olhemos para Jesus, louvado seja o seu nome. Ele é quem nos sustenta, é quem garante. Aleluia. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, e então repito assim: olhar só pra Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás.